Paz, queridos. Quarta-feira passada, o Enéas estava ministrando e me veio uma palavra em Salmos mesmo. E eu pensei comigo mesmo, pastor, até esqueci de falar isso para você. Eu falei, se o pastor me chamasse para pregar, eu ia pregar nesses Salmos. E aí no final do culto ele me chamou, eu falei, oh meu Deus. Eu confesso, irmãos, que eu até procurei outros textos. Falei, não, vou procurar outro texto. Só que eu tinha me esquecido que eu já tinha falado isso ao Senhor. E quando eu voltei de novo para esse texto, o Senhor falou claramente comigo. Então eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você nessa noite. Salmo de número 119. Eu vou ler apenas o último versículo do Salmo 176. Todos encontraram? Salmo 119 diz assim, versos 176. Desgarrei-me como ovelha perdida. Busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Amém? Queridos, esse é o maior salmo que nós temos na Bíblia. É uma belíssima poesia inspirada pelo Espírito Santo, cujo autor a gente não sabe quem é. Alguns dizem que é Davi, mas não é nada certo. Mas o fato é que está aqui diante de nós um salmo maravilhoso, impressionante. E eu queria destacar duas características muito interessantes desse salmo, antes de nós adentrarmos esse versículo. A primeira característica desse salmo, queridos, eu não sei se você sabe, mas o salmista ele trabalha com esse salmo numa perspectiva de que esse salmo ele tem que ser memorizado. Apesar dele ser grande, o salmista ele fez toda uma estrutura para que esse salmo fosse memorizado. Só que é interessante que esse tipo de trabalho, esse tipo de escrita, queridos, não é somente uma característica da cultura hebraica. Os próprios gregos, eles já se utilizavam dessa estrutura para decorar obras como Odisseia, Ilíada, gigantescos escritos, onde eles eram trabalhados numa perspectiva para serem decorados. Então, isso é chamado, existe uma técnica que é chamada de deixa eu só lembrar o nome aqui, que esse é um trava-língua. Mnemônico. É uma técnica para que se use os recursos da memória para se memorizar algo. Então, a primeira característica que nós vemos é essa, que ele é um salmo escrito para ser memorizado. Ele não é um salmo somente para a gente ler e passar batido. O autor, queridos, ele queria que esse salmo ele não fosse só lido ou meditado, mas ele queria que esse salmo fosse decorado. E eu não sei se você sabe, mas em algumas Bíblias tem isso. Na minha ela tem. Se você tiver curiosidade, depois quiser dar uma olhada, você pode me chamar que eu vou te mostrar. Mas esse salmo ele usa um recurso chamado acróstico. E o que é o acróstico? É uma composição poética de certas letras que cada verso, quando lidas em outra direção ou sentido, forma uma frase ou uma palavra. Então, para cada verso desse salmo, o autor ele colocou o alfabeto hebraico. Então, se você, eu não sei se na sua Bíblia tem, mas na minha Bíblia tem. Quando a gente vai lá, por exemplo, para os primeiros versos, a primeira letra do alfabeto hebraico é Aleph. E ele começa os primeiros 8 versículos iniciando com a letra Aleph. Talvez você pode falar assim, Felipe, eu estou olhando aqui na minha Bíblia e não vejo nada disso. É verdade, você não vai ver isso, porque isso a gente só vai conseguir ver na estrutura
original onde o texto foi escrito. Então, se você pegar o texto hebraico, queridos, você vai ver que ele começa com Aleph, e todos os versos que ele coloca, ele começa com essa letra. Então, esse texto, esse salmo, a cada 8 versículos, ele muda para a próxima letra do alfabeto hebraico. Então, ele vai para o Aleph, ele vai para o Bet, para o Gimel, e vai indo até o final dele, onde ele acaba com a letra Tav. Então, o salmista, ele queria que eu e você, não só lesse esse salmo, mas que nós decorássemos. E é interessante que a palavra decorar, no latim, queridos, ela dá uma ideia, um sentido de trazer para o coração. Porque nós sabemos que quando nós guardamos no coração, queridos, dificilmente nós esqueceremos. É interessante que nesse mesmo salmo ele diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, a primeira característica, querida, que esse salmo ele nos traz, que ele não é simplesmente para ser lido, mas é para ser decorado. Cada verso desse, ele trabalha numa estrutura onde você não só tem que decorar, mas procurar vivenciar isso, honrar essas escrituras. Outra característica interessante desse salmo é que ele exalta o amor à palavra de Deus. Ele fala da grandeza da palavra do Senhor, da lei perfeita de Deus. Eu não sei se você já observou isso, mas a cada verso você vai encontrar palavras que o próprio salmista, ele usa como sinônimos para falar da palavra de Deus. Então você vai encontrar aí, nos versos, palavras como lei, testemunho, preceito, decreto, mandamento, juízo, palavra, a própria palavra, promessa. Todas essas são sinônimos para exaltar e falar da Escritura de Deus, para falar da perfeita palavra de Deus. O único verso que não fala nada relacionado à palavra de Deus, ou usa algum desses sinônimos, queridos, é o verso de 122. Ele é o único que não usa nenhuma dessas expressões para falar da palavra do Senhor, para exaltar, para dizer que é ela que nos conduz, para dizer que é ela que nos ilumina. E é interessante, querido, que olhando para essas características tão especial de um salmo maravilhoso, nós nos deparamos com esse último verso, queridos. E eu confesso que para mim esse verso ele é assombroso. Porque imagine você que o salmista, ele vem falando palavras como: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Melhor é para mim a tua lei do que milhares de ouro e prata. Ele vem falando e exaltando a palavra do Senhor, mas ele termina com esse verso, dizendo que ele se desgarrou como ovelha perdida. Olha que coisa interessante, queridos. E é por isso que esse verso para mim ele é tremendo, porque ele não só traz um assombro de alguém que escreveu esse salmo tão perfeitamente, exaltando a palavra do Senhor, mas que ao mesmo tempo ele termina dizendo sobre a fragilidade dele, sobre como ele se encontra perdido como ovelha. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Se você tem se encontrado perdido, queridos, hoje o Senhor vai ter uma palavra para você. Esse salmo, esse versículo, ele revela algo maravilhoso sobre nós, da fragilidade que eu e você tem, da nossa natureza. E é por isso que ele inicia falando: desgarrei-me como ovelha perdida. E a primeira coisa que eu aprendo nesse salmo, queridos, é que é da natureza do homem se perder. É da minha e da sua natureza se perder, queridos. E é interessante que ele usa uma metáfora maravilhosa para falar sobre a fragilidade do homem, para falar sobre essa natureza do homem que se perde. Nada melhor do que uma ovelha para falar sobre isso. Queridos, eu não sei se você sabe, mas a ovelha me desculpe a expressão, mas é um dos animais mais estúpidos que existe. A ovelha, ela não tem memória nenhuma. A ovelha, ela se perde com facilidade. Um cachorro é mais inteligente que uma ovelha, porque o cachorro, ele fareja e consegue voltar para o caminho, ele consegue ir para perto de seu dono. Uma ovelha não, queridos. A ovelha, ela não sabe voltar para casa sozinha.
A ovelha, para você ter uma ideia, ela é um animal tão ingênuo que ela não sabe nem discernir o que ela está comendo. Se o pastor não estiver perto dela, se tiver alguma erva onde é venenosa, ela vai comer. Por isso que é interessante essa metáfora que o salmista ele usa, porque ninguém melhor, nenhum animal melhor pode se assemelhar à nossa natureza, queridos. É por isso que as Escrituras ela usa tanto essa expressão de que nós somos ovelha, porque a ovelha, queridos, de fato ela é alguém dependente do seu pastor. Mas mesmo assim, o salmista ele fala dessa natureza, de que ele se encontra desgarrado, ele se encontra perdido, queridos. E quantos de nós, muitas vezes, nos encontramos assim nessa situação? Nós amamos a lei do Senhor, nós a declaramos, mas nós nos encontramos perdidos como ovelhas desgarradas, queridos. Sem direção, muitas vezes, talvez por causa de um pecado, sim, talvez. Mas talvez porque você tem buscado algo e você não tem encontrado resposta, e você não consegue uma direção para poder solucionar um problema que você está passando. E você se encontra desanimado, perdido. Queridos, é da sua natureza isso. Não se deixe desanimar. Persevera. Porque é interessante, querido, que somente uma ovelha é capaz de confessar que ela está perdida. Um bode não vai falar isso. Um cachorro, ele não vai falar isso. É somente quem tem o reconhecimento de uma ovelha, que de fato vai olhar para si, vai ver que ele está numa condição de perdido, e de que ele precisa de um pastor, é que ele vai se ver nessa condição. É por isso que Jesus, ele brigava tanto com os fariseus, queridos. Se você for observar, Jesus, ele batia muito nos fariseus, no sentido de contrariar eles com as próprias Escrituras. Porque os fariseus não se viam como ovelhas. Os fariseus, queridos, em sua religiosidade, eles não se sentiam perdidos. Ao contrário de todos aqueles pecadores que se encontraram na presença do Senhor. Ao contrário do próprio cego Bartimeu, onde gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim, queridos. É essa fragilidade que eu e você temos que ter, de saber que por si só nós não podemos ser conduzidos, queridos. Por si só nós não podemos fazer nada. Nós precisamos de um pastor. E mesmo você amando e buscando a palavra do Senhor, como esse salmista falou em todos esses versos, eu amo a lei do Senhor, eu tenho prazer nela, eu medito nela, mas é da nossa condição se perder, é da nossa condição. Somente ovelhas, querido, pode dizer, busca teu servo, busca o teu servo. E é por isso que a segunda coisa que eu aprendo com esse versículo, queridos, é que somente Deus pode nos encontrar. Somente o Senhor pode nos encontrar, queridos. Se eu e você de fato somos ovelhas do Senhor, nós temos que ter a plena consciência de que somente o Senhor pode nos resgatar. Ao mesmo tempo que o salmista, queridos, ele se vê vagando, perdido, é interessante que ele não tenta buscar o Senhor. Ele não tenta de alguma forma achar o caminho, de repente colocar no Waze, não sei, com a tecnologia de hoje que nós temos. Não, ele simplesmente faz um clamor, busca o teu servo, busca o teu servo. Ele tem plena ciência de que somente o Deus, o Supremo Pastor, pode encontrar ele, somente o Senhor pode conduzir ele a caminhos tranquilos. Essa é a mentalidade, queridos, de quem um dia foi afetado pela palavra do Senhor. Essa é a mentalidade de quem entende que uma vez perdido, somente clamando a Deus pode se encontrar, queridos. Não existe outra forma. Não existe outro caminho. E é interessante que, quando nós olhamos o próprio Jesus falando, em Lucas capítulo 15, queridos, a despeito dos pecadores, ele usa o exemplo da parábola da ovelha perdida. E nós vemos que é ele que vai atrás da ovelha perdida, queridos. É ele que fecha a casa na continuação das parábolas e procura aquela dracma perdida. Porque ele sabe que eu e você não conseguem voltar sozinho.
Ele conhece a nossa natureza, Ele sabe a nossa estrutura, queridos. Ele sabe que se nós não clamarmos, nós iremos perecer. Quantas vezes nós olhamos para o Antigo Testamento, queridos, e nós vemos o povo sendo massacrado pela escravidão, massacrado pelos assírios, pelos babilônicos, muitas vezes por culpa dos seus próprios pecados, mas é interessante que todas as vezes que eles clamaram ao Senhor, o Senhor respondeu eles, queridos. Essa é a fragilidade de quem é uma ovelha, queridos, de quem entende que se não clamar ao seu pastor, ele não pode fazer nada, de que ele não consegue, ele tem uma memória horrível. A ovelha, ela tem uma memória horrível, e eu costumo dizer que é até engraçado, porque a Bíblia, ela nos assemelha a uma ovelha, e eu, literalmente, tenho uma memória muito ruim, né? E eu sempre falo, Senhor, mas precisa ser literal o negócio na minha vida, Jesus? Porque, de fato, queridos, a ovelha, ela não sabe voltar. Mas, nessa noite, se você clamar, o Senhor vai te direcionar, queridos. Ele vai vir te socorrer. E, além de você clamar ao Senhor, você tem algo interessante a seu favor. Algo cujo salmista, ele utilizou para poder fazer o seu clamor ao Senhor. Você tem a palavra, queridos. Você tem essa palavra a seu favor. E é interessante que ele finaliza esse verso dizendo: pois não me esqueci dos teus mandamentos. Não me esqueci dos teus mandamentos, queridos. Se você tem prazer na lei do Senhor, mas se você tem se encontrado perdido, fica tranquilo, ainda tem chance para você. Você não precisa se desesperar. Talvez você já até estava desesperado. Senhor, o que eu vou fazer? Deus, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer. Quantas vezes eu já me encontrei assim, queridos, em situações onde eu orava ao Senhor da seguinte forma, não tenho vergonha de dizer, falo, Senhor, eu estou orando ao Senhor, porque eu sei que a Tua palavra diz que o Senhor ouve a nossa oração, mas eu não estou sentindo nada. Essa é a fragilidade de uma ovelha, queridos, que tem a palavra do Senhor a seu favor, de que sabe que se ele clamar, o pastor vai vir, o supremo pastor vai vir ao seu encontro, queridos. E é interessante que ele tem prazer em te encontrar, porque em todas as parábolas em que Jesus ele fala de um pecador, ele diz que há alegria no céu quando esse pecador é encontrado. Da ovelha perdida, ele diz que ele vai, ele busca aquela ovelha, porque a ovelha não sabe voltar, ele coloca no teu colo, coloca em teus ombros, e ele chega no determinado lugar, onde ele tem que pôr as ovelhas, e ele chama a vizinhança, ele, vamos se alegrar, porque eu encontrei a ovelha. O Senhor tem prazer em te encontrar, queridos, Ele tem prazer em ir ao teu encontro. E é interessante que na mesma passagem de Lucas 15, ele falando sobre a dracma, e que quando ele encontra aquela dracma perdida, ele chama todo mundo para se alegrar com ele, porque o Senhor tem prazer em te encontrar, queridos, Ele tem prazer em vir ao teu encontro. Ei, não está perdido não, Ele tem prazer em te achar, Ele tem prazer em te encontrar. Por isso, queridos, lembre-se da palavra do Senhor. Se você tem se encontrado com uma ovelha desgarrada, a primeira coisa que você tem que entender, que é da sua natureza, não é porque você vem mais vezes para a igreja, não é porque você lê a Bíblia 1 milhão de vezes. Queridos, eu tenho certeza que esse salmista, ele sabia muito mais de Bíblia do que muitos de nós aqui. Ele tinha intimidade com o Senhor, ele escreveu um salmo maravilhoso, inspirado pelo Espírito Santo, mas mesmo assim ele se encontrou na condição de perdido. Ele se encontrou porque é da nossa natureza. Mas é necessário que eu e você clame, queridos. Somente ovelhas, lembre-se disso, somente ovelhas reconhecem a sua fragilidade e clamam ao Senhor quando elas se sentem perdidas. Somente ovelhas, queridos, que entendem a necessidade de o pastor, o supremo pastor, vir buscar ela. Mas nunca se esqueça dos caminhos do Senhor. Nunca se esqueça dessa palavra, queridos, porque é ela que vai te trazer o consolo no momento difícil. É ela que vai, por mais que você se encontre na situação que eu falei aqui agora há pouco, onde eu orava e não sentia nada, mas eu declarava que eu sabia que o Senhor me ouvia. Porque
as Escrituras estão repletas de testemunhos sobre isso, de pessoas que clamaram ao Senhor, no momento onde elas estavam perdidas, no momento de dificuldades, e elas foram encontradas, queridos. O próprio salmista Davi, homem segundo o coração do Senhor, em um momento da sua vida ele se encontrou perdido, por causa de um pecado grave que ele tinha cometido. Mas é interessante que quando ele vai orar ao Senhor, só não me recordo, Salmo 51, 53, me ajuda aí, pastor, não me recordo agora, mas ele escreve um belíssimo salmo orando ao Senhor, e ele diz: Senhor, os meus ossos estavam sequíssimos, mas eu sei que o Senhor é misericordioso, é bondoso, e o Senhor vai vir ao meu encontro. E as Escrituras dizem que aquele homem foi restaurado, queridos. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos um testemunho maravilhoso de Davi, onde em Atos diz, o próprio apóstolo Pedro falando que o Deus se referindo a Davi dizia: encontrei um homem segundo o meu coração, porque ele entendia o que era uma ovelha. Ele era pastor, ele sabia que somente o supremo pastor, queridos, do Salmo 23, é aquele que pode te dar aquilo que nada vai te faltar. É onde ele vai te levar por caminhos, queridos, que muitas vezes pode ser de vale de sombra e de morte, mas ele vai estar com você. Você não vai se sentir perdido, queridos, porque o Senhor vai estar te conduzindo. Porque lâmpada para os teus pés é a palavra dele, que vai te iluminando, queridos, e vai te mostrando a direção correta onde você deve andar. Mas se você nessa noite, se essa palavra falou com você e você está ainda se sentindo perdido, queridos, eu quero orar com você nessa noite. Nós vamos clamar ao Supremo Pastor. Ele vai trazer direção para você. Ele vai vir ao teu encontro, queridos. Sabe aquelas noites que você tem chorado ao Senhor, pedindo: Senhor, me ajuda? Ele vai vir ao teu encontro, queridos. Porque é somente Ele que pode fazer isso. Você não pode fazer, você não vai conseguir, porque você é frágil. Mas Ele vai vir ao teu encontro nessa noite e vai te socorrer. Amém? Vamos orar? Se coloque de pé. Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado. Senhor, eu quero te pedir, Pai, Deus, assim como muitas vezes eu me senti, assim como esse salmista se sentiu, Pai, eu creio que há vidas aqui nessa noite que têm se sentido perdidos, sem direção, Pai, e elas não conseguem encontrar solução, Deus, porque é da nossa natureza, Pai. Nós não podemos por si mesmo fazer nada, Deus. Nós somos dependentes do Senhor. Somos ovelhas, Pai, que se não formos conduzidos pelas Tuas mãos, Senhor, nós nos perderemos muito fácil. Nós erraremos o caminho, Senhor. Ah, Deus, nós iremos nos perder, Senhor, porque é da nossa condição, Deus. Mas nós confiamos no Senhor, nós confiamos na Tua palavra, e por isso nessa noite nós clamamos: busca Teus servos, busca a Tua serva nessa noite, Deus. Ah, Espírito Santo de Deus, nós sabemos que sem o Senhor nada podemos fazer, Deus. Somos dependentes, somos carentes da Tua presença, Deus. Por isso eu te peço, Senhor, se alguém caiu, Pai, e se encontra, Deus, Senhor, sem forças para levantar, Senhor, perdido como uma ovelha desgarrada, afastado do Senhor, afastado da Tua presença, que o Senhor vá de encontro a esse clamor nessa noite, que o Senhor vá de encontro, Senhor, àqueles que também não estão aqui, mas que estão desgarrados do Teu aprisco, Senhor. Busca, Pai, as ovelhas perdidas, porque o Senhor mesmo disse, Jesus, que o Senhor veio buscar as ovelhas perdidas. O Senhor tem prazer em nos encontrar, o Senhor tem prazer em estar conosco, Deus, porque, Senhor, o Senhor mesmo disse isso em Tua palavra, Senhor, que há prazer quando um pecador se arrepende, há prazer quando um filho pródigo volta para a Tua casa. Nos ajuda, Senhor, queremos ser ovelha do Teu maravilhoso aprisco,
onde nós sabemos que há um alimento espiritual cujo o mundo não pode nos dar. Nós sabemos onde há uma direção, Pai, através da Tua palavra, cujo o mundo não pode nos dar. É em Teu colo, Senhor, é em Teus braços, onde nós podemos encontrar a paz que excede todo entendimento, onde nós podemos encontrar, Senhor, soluções para os nossos problemas, onde nós podemos encontrar direção, Senhor, para as nossas vidas. Por isso eu te peço, Pai, como uma ovelha frágil que sou, Senhor, busca o Teu servo, busca a Tua serva nessa noite. Nós não nos esquecemos dos Teus mandamentos, antes temos prazer neles, Senhor. Nós temos prazer em estar na Tua casa, mas nos sentimos assim, Senhor, perdidos. Acha-nos, ó Deus, e nos conduza, Pai, aos Teus caminhos, porque os Teus caminhos é melhor do que os nossos caminhos, Senhor. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Aleluia. Eu quero fazer mais uma oração com vocês, ainda de pé. Sabe, irmãos, muitas vezes nós nos encontramos perdidos. E quando a gente fala perdido, quem já é cristão pensa assim: está falando de alguém que está desviado. A parábola do filho pródigo, que faz parte da trilogia das parábolas que ele comentou, fala de dois filhos, um que saiu da casa e outro que estava dentro da casa do pai, perdido, dentro da casa do pai. Sabe, muitas vezes nós nos perdemos em coisas que só o Senhor é quem pode nos conduzir. Eu estava refletindo em quantas coisas eu preciso da direção de Deus. Algumas vezes nós até sabemos o que precisamos fazer. Você já se encontrou assim? Você sabe o que precisa fazer, mas você não consegue. E aí você fala: como que eu vou, por onde eu vou começar? Como que eu vou desenrolar tudo isso? Você sabe o que precisa fazer, mas vê o dia, a semana, até meses passando e você não consegue fazer. Não é nem porque não sabe, é porque está perdido de onde começar e como desenvolver o processo. E quando a gente vê um filho errado, ou vê o esposo, o cônjuge, e você sabe que precisa falar, mas está perdido de como falar, porque algumas vezes você pode falar da maneira errada, e aí não adiantou. Como falar da maneira certa? Perdido em como desenvolver algumas coisas. Perdido, Senhor, o que eu faço? Eu devo permanecer nesse relacionamento, romper esse relacionamento? Eu estou perdido em relação a isso. Quando nós nos encontramos como ovelha perdida, nós precisamos do supremo pastor das ovelhas, Jesus Cristo, para nos conduzir a como falar da maneira certa com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, a como trilhar o caminho da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muitas vezes nós conhecemos a palavra de Deus, como o salmista diz, mas estamos perdidos em como praticar essa palavra. Quero te orar com você de novo e pedimos juntos mais uma vez: Senhor, me ajuda, Senhor, a encontrar o caminho, me ajuda a ouvir a Tua voz e trilhar a Tua vontade. Feche os teus olhos. Espírito Santo, obrigado pela Tua palavra que veio ao nosso encontro. Senhor, nós queremos nessa noite reconhecer que muitas vezes agimos como ovelhas, Senhor. A ovelha se perde fácil, a ovelha se confunde fácil, e a ovelha é um animal tão vulnerável, Senhor, e nós muitas vezes somos vulneráveis, Pai. Senhor, em muitas ocasiões nós até sabemos o que precisamos fazer, mas estamos perdidos em como nos posicionar, onde começar, e só Tu, ó Deus, sabe de verdade o ontem, o hoje e o amanhã, porque nós somos limitados, Senhor. Nós não conhecemos aquilo que há de acontecer conosco amanhã, mas o Senhor tudo sonda, tudo vê e tudo conhece. Nos ajude, Senhor, a encontrar o Teu caminho, a encontrar na Tua palavra direção para a nossa família, a direção para os nossos filhos, a direção para os nossos sentimentos, porque muitas vezes, ó Deus, nós nos encontramos perdidos em relação àquilo que sentimos, aquilo que devemos de verdade fazer e aquilo que a nossa emoção está querendo que façamos. Nos ajude, Senhor, a ter a palavra correta em relação aos nossos pais, em relação aos nossos relacionamentos,
em relação à nossa vida espiritual, em relação à nossa vida profissional. Senhor, há tantas pessoas, ó Deus, que se encontram perdidas, não porque não temem a Ti, não porque não conhecem a Tua palavra, mas estão diante de uma decisão, ó Pai, que eles não sabem o que vai acontecer amanhã, porque não sabemos mesmo. Mas o Senhor tudo conhece. Nos ajude, Deus, a tomar a decisão correta na nossa vida profissional, para que não, ó Deus, venhamos a caminhar às escuras, mas possamos caminhar debaixo da Tua direção, da Tua palavra, de uma palavra de fé, Senhor. Porque, ó Deus, como aconteceu no Antigo Testamento, o exército de Israel estava no deserto, e já estava com sede há muito tempo, há alguns dias sem beber, e veio a Tua palavra e disse: cave poços, e o Teu povo começou a cavar poços, Senhor, e no outro dia, não houve barulho de chuva, nem ruído, mas águas desceram, escorreram, Senhor, e encheram aqueles poços. A chuva não veio onde eles estavam, mas veio perto deles, e o Senhor mandou, Senhor, como águas que vieram e se formaram em uma correnteza, e encheram aqueles poços. Senhor, eles ouviram a Tua direção. Senhor, eles estavam com sede. Quem não cavou, não recebeu. Nos mostre onde temos que cavar, onde temos que agir, ainda que para os outros possa parecer loucura, cavar poços no meio do deserto, mas quando o Senhor nos direciona, nós podemos tomar um passo de fé, que é dali que vai vir a provisão, é dali que vai vir o sustento, e é dali que vai vir a Tua resposta sobre a nossa vida. Senhor, nos ensina e nos conduza debaixo da Tua vontade. Dá-nos a Tua paz e nos leva em paz aos nossos lares. Que a Tua graça, o Teu amor, a comunhão e as consolações do Teu Espírito Santo seja sobre cada família, sobre cada vida aqui presente. Que a Tua direção possa nos guiar a cada dia. Resgata-nos, Senhor, porque precisamos ser conduzidos por Ti. Em nome de Jesus é que eu lhe peço e agradeço. Amém e amém, Senhor. Queridos, que Deus te dê sabedoria. Essa passagem é muito interessante. O exército de Israel estava perdido no meio do deserto com sede, mas o Senhor disse: cave poços. Parece loucura cavar poços no meio do deserto. Eles não viram chuva, a chuva caiu lá na montanha, mas veio como uma correnteza de águas no meio da noite. Quando eles acordaram, os poços estavam cheios de água. Quando nós temos uma direção de Deus, nós não andamos perdidos para a glória dele. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Deus te abençoe em nome de Jesus.